Bom dia, pessoal. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia. A viagem que a gente está fazendo pelo continente europeu vai continuar hoje, tá? Antes de nós começar, então, a nossa viagem pelo continente europeu, eu vou falar um pouco do quiz que a gente está realizando, né? Das atividades que a gente está fazendo. Ah, em relação à questão da aula passada, a primeira a acertar foi a Tainá, então ela fez 10 pontos. O Wagner foi o segundo, fez 9 pontos. O Eduardo, terceiro, 8 pontos. Então, só esses três alunos que pontuaram nessa primeira etapa do quiz, tá? E para começar a aula de hoje, vocês podem já... Lembrando que o primeiro que responde é 10, o segundo é 9, e assim vai, né? Então, a gente vai começar com a questão do quiz hoje, ok? Então, a nossa questão é o seguinte: eu já comentei com vocês em aula, tá? Essa questão do quiz. Então, muitos devem lembrar, e quem não lembrar, daí vai ter que correr pesquisar. A pergunta é assim: qual a origem do nome Europa? Lembra que lá no começo eu falei qual é a origem do nome Europa? Por que a Europa tem esse nome? Então, tá aberto o quiz, tá? Primeira questão, quem responder lá no chat primeiro, marca 10 pontos, segundo 9 e assim sucessivamente. Enquanto vocês podem ir respondendo lá, eu vou começar a apresentar a aula de hoje. A primeira imagem da aula de hoje, ela já vai dar uma pista sobre a resposta do quiz, tá? Então, vamos lá. Pessoal, então é o seguinte, essa imagem aqui, ó, se vocês olharem, geografia da Europa, né? Ela já vai dar uma pista da resposta, tá? Depois, quando tiver no final da aula, eu vou abrir com vocês lá os comentários e a gente vai fazer a correção do quiz e ver quem marcou os pontos, ok? Então, a geografia da Europa. A gente vai dar continuidade, então, nessa viagem à Europa, tá? E hoje a gente vai para a parte da Europa, a parte sul da Europa, do continente, tá? Então, a gente vai fazer uma passagem pelos países do sul, tá? Que é a Espanha, que é a Itália, tá? São esses países que fazem parte da Europa Meridional. A Europa Meridional nada mais é que a região sul do continente europeu, tá? Então, a parte que ela fica em relação ao globo terrestre, a parte que ela fica situada mais ao sul, tá? Hoje a gente vai ver a política, como que é dividido os países e quais países que formam, tá? Como a Europa Meridional ela tem um número elevado de países, eu determinei que a gente vai fazer 3 países por aula, para não ficar muita informação, tá? Então, a aula de hoje, a gente vai ver, então, 3 países da Europa do Sul, ou Europa Meridional. Pessoal, aqui tem a ilustração do mapa, para a gente ter uma ideia geograficamente de onde fica essa Europa. Aqui, então, está a Europa, tá? Ela está dividida nas partes que a gente está estudando. Aqui o Reino Unido, que a gente já estudou, né? Aqui os países bálticos, que a gente viu na aula passada, tá? E aqui, em verde, como está na legenda aqui, ó, a Europa Meridional. Então, são esses países aqui, ó, que formam o sul da Europa, tá? Então, eles formam a Europa Meridional, que a gente vai começar a ver a partir de agora quais são esses países, e qual é a cultura deles e como eles são formados. Vamos lá. Então, são os países situados no sul, como eu comentei com vocês, né? E eles são formados por Portugal, Espanha, Itália, Grécia, o Vaticano, San Marino, Malta, Chipre, Andorra, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Albânia, Sérvia e Montenegro. Então, para vocês verem, são bastante países, além da Turquia. Então, a gente vai começar a estudar 3 por aula para a gente ter uma ideia melhor de como eles são formados, como que é feito, para não ficar muita informação, ok? Então, esta parte da Europa apresenta as seguintes características. Vamos ver algumas características em geral de todos esses países, como que elas são formadas. Ele é o berço de muitas das grandes invenções ocidentais. Então, as grandes invenções ocidentais geralmente surgiram nessa região, tá? É o berço da civilidade e intelectualidade ocidental, tá? Muitos filósofos, muitos estudiosos são dessa região.
o berço da muita cultura, da música clássica, das artes e da filosofia ocidentais. Como eu tinha citado, né, o berço da filosofia, da arte também, música clássica também. O clima principal temperado com verões quentes e invernos suaves. Então, essa região não é como a região que a gente viu na aula passada, que os invernos são terríveis, né? Uma região mais polar. Essa já é uma região menos rigorosa, tá? E como característica econômica das regiões, verifica-se forte presença de agricultura e do turismo. Então, atividade econômica forte lá é agricultura e turismo, tá? Baixo nível de desenvolvimento econômico e de rendimento per capita em alguns países. Tá? Então, apesar de tudo, ainda alguns países, que são os países balcânicos, que depois a gente vai ver nas próximas aulas, a gente vai ver que esses países ainda o desenvolvimento é um pouco baixo. Continuando. Pessoal, então, para nós começar a nossa viagem, a gente vai começar hoje por Portugal. Tá? Aqui, geograficamente, é o mapa de Portugal. Tá? A gente pode ver que ele é dividido em estados também, igual ao Brasil, tá? E também ele é formado por ilhas. Ele tem a Ilha da Madeira e a Ilha de Açores, que fazem parte do seu território, tá? Então, Portugal, para a gente ter uma ideia de como ele é formado geograficamente, um mapinha e as ilhas que pertencem a ele. Ok? Pessoal, aqui as características de Portugal, a estrutura, como que é as cidades, as casas deles, né? É uma estrutura mais medieval, mais antigamente, né? Formado por castelos e casas antigas, tá? Aqui tem o navio, o barco, que significa as navegações, tá? Portugal foi um dos pioneiros em navegações, né? Tanto que eles colonizaram o Brasil, né? Através das navegações. E se destaca a Escola de Sagres, tá? A Escola de Sagres é a escola de navegação, até hoje, a maior escola de navegação do mundo, tá? Okay? A culinária deles, né? Que é massas e peixes, tá? E o tradicional vinho do Porto, que é o vinho mais famoso do mundo, tá? Então, isso na cultura, nas estatísticas deles, lá na produção deles, é o que se destaca em Portugal, tá? São essas variações. Vamos lá. O nome oficial de Portugal é República Portuguesa, tá? Portugal. Aqui é a bandeira. A gente pode perceber a bandeira deles. O brasão que eles utilizam, o brasão do exército. Eles não têm nenhum lema. E o hino nacional deles se chama A Portuguesa, tá? Então, essas são características do país Portugal. Pessoal, aqui tem o vídeo, mas eu vou passar os 3 países e depois a gente vai ver os vídeos daí, tá? Que eu vou mostrar pontos turísticos, vai mostrar as características, igual a gente viu, a gente está acostumado a ver nas aulas passadas, ok? Agora, as características gerais de Portugal. A capital é Lisboa, tá? É a cidade mais populosa também. A língua oficial é o português. É escrito igual o nosso português, mas há muitas palavras diferentes, tá? Depois a gente vai dar uma olhadinha nisso, tá? O governo é uma república parlamentar, ou seja, um parlamentarismo, tá? A área é de 92.090 quilômetros quadrados. População 10.555.583 habitantes. A densidade, que é o número de pessoas, né, por quilômetros quadrados, é de 115,3. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que é produzido no país, tá? É de 172.798.000 euros, tá? Porque a moeda deles, quando tem esse símbolozinho aqui, ó, significa euro, que é uma moeda incomum lá na Europa, a maioria dos países utilizam. E os indicadores sociais. A esperança média de vida é de 78,1 anos, então as pessoas vivem mais ou menos em Portugal essa idade aqui, 78,1 anos. A mortalidade infantil é de 3,3 mil por nascimentos e a alfabetização de 94,9%, tá? Então, eles são bem alfabetizados, né? É um grande número, né, de pessoas alfabetizadas. Ok? Então, agora saímos de Portugal. Olhando aqui no mapa, ó, vocês podem ver que Portugal fica aqui, ó, à beira do Atlântico, tá?
chegamos na Espanha, que é o país vizinho, que fazem fronteira territorial. Você pode ver que a Espanha já é bem maior que Portugal, né? Então, a localização geograficamente dela em relação à Europa fica situada aqui. A gente pode ver como que é formado aqui o país da Espanha, né? Como que o mapa dele forma. E a gente pode ver, então, que ele faz divisa com Portugal e com a França, tá? Logo acima. E tem ilhas também que fazem parte da Espanha. A Ilha de Palma. Ok? E aqui a gente pode perceber que um pequeno canal faz a divisa da Espanha com a Marrocos, que já fica na África, tá? Então, Europa dividindo com África, Marrocos. Ok? Aqui as características culturais da Espanha, então, tá? A Espanha também tem uma característica de engenharia mais antiga, tá? Uma engenharia dos tempos do Castelo, tempos dos reis, tá? A gastronomia deles também é baseada em vinhos, em comidas quentes, ok? Que tem mais uma foto de uma igreja, tá? Para mostrar como é formado lá a região, as características da engenharia. E a principal cultura deles são as toreadas, tá? Que elevam um grande número de pessoas a verem, ok? As toreadas hoje em dia está perdendo força, tá? Devido a protestos de maltratos com os animais, essas coisas. Então, mas a grande característica cultural da Espanha que nós temos é as touradas, ok? Então, a Espanha, como é que é o nome oficial da Espanha? É Reino de Espanha, tá? E como se escreve na língua deles, Espanha, tá? A bandeira da Espanha, tá? Como que ela é formada? O brasão das armas, o lema Plus Ultra, tá? Que significa mais além. E o hino nacional é a Marcha Real. A Espanha é o único país que o hino nacional não tem letra, tá? É só a música. Então eles não cantam nada, só ouvem a Marcha Real. É o único hino nacional do mundo que só tem música. Aqui depois a gente vai ver o vídeo da Espanha, tá? Depois vou passar os três juntos. E as características da Espanha, vamos lá. A capital é Madrid, tá? Que também é a cidade mais populosa. A língua oficial deles é o castelhano, é uma espécie de espanhol que a gente fala aqui nos países latinos. O governo é monarquia constitucional, tá? Então ele é monárquico, ou seja, é rei, tá? Constituído por rei. Além quando fala em constitucional, é que não é o rei que comanda, tá? O rei é só um símbolo, ok? A área de 504.030 km², população 46.063.511 habitantes, a densidade é de 90 pessoas por quilômetros quadrados, o PIB é de 1.051.342.000 euros, tá? E os indicadores sociais são a esperança média de vida é 80,9 anos, pouquinho menos que Portugal. Mortalidade infantil 4,2 mil, então um pouquinho a mais, Portugal é 3,3. E a alfabetização a mais também que Portugal, é 97,9%. Quase 100% da população espanhola é alfabetizada. Ok? Então, características da Espanha. Agora a gente vai para o nosso último país que a gente vai percorrer hoje, que é a Itália, tá? A Itália é conhecida como a bota, porque o mapa dela, pode ver, o mapa representa uma bota, né? Então, a Itália é conhecida como o país da bota, tá? Aqui é a localização geográfica da Itália, é o país que fica mais ao sul do continente europeu, tá? Ela tem a ponta mais ao sul aqui. Ela tem a ilha que pertence a ela também, Sardínia. Então, aqui são as características dos estados. Ela também é dividida por esses estados, a gente pode ver aqui. E ela faz divisa com vários países europeus, né? Entre eles, Mônaco, França, Suíça, Áustria, Eslovênia. Então, essa é a formação geográfica da Itália, a bota. Vamos lá. Características culturais da Itália. A cidade famosa de Veneza, né, que é uma cidade
que são pequenas ilhas onde são emendadas para formar a cidade de Veneza, onde as ruas são formadas por lagos, tá? Então, um dos principais pontos turísticos da Itália, tá? É a cidade de Veneza. A arquitetura, com o Coliseu, né, que era onde realizavam grandes shows na Idade Média, antigamente. A culinária, que é por massas, pizza, macarrão, lasanha, essas coisas. Então, a culinária característica italiana. E também a sua forma de engenharia, né, que são uma das engenharias mais bonitas do mundo. Vamos lá. A Itália, o nome oficial é República Italiana, tá? A bandeira dela é formada por essas listas de verde, branco e vermelho. O brasão das armas. O lema, eles não têm lema também. E o hino nacional, o Canto degli Italiani, o canto dos italianos, ok? Depois, se vocês puderem ouvir o hino da Itália, é muito legal. Para mim, é um dos hinos mais bonitos que tem. A melodia dele é muito legal de escutar. Aqui é o vídeo que a gente vai ver logo após. E aqui são as características, então, da Itália. A capital é Roma, tá? E justamente a cidade mais populosa também é Roma. A língua oficial é o italiano, tá? Ela é uma república parlamentar. A sua área é de 301.230 quilômetros quadrados, 301.230. População, 60.303.800 habitantes. A densidade é de 200,12 pessoas por quilômetros quadrados. Tá? Ela tem um PIB de 1.556.028.060 euros. Tá? A esperança média de vida é 80,5 anos, pouco a menos que os outros dois países que a gente viu. A mortalidade infantil é de 5, tá? A cada 1.000 nascimentos, é um pouco maior, e a alfabetização é mais ou menos ao geral ali dos países europeus. Ok. Pessoal, então essa primeira parte das características dos países europeus, então a gente passou por 3 desses países, tá? Que fazem parte do sul da Europa. Agora a gente vai ver os vídeos para a gente ter uma ideia melhor e até para a gente ter essa visualização da paisagem, né? Da geografia desses países. Então, a gente vai começar com Portugal e daí vamos sequencialmente como foi apresentado. Vamos lá. Pessoal, Portugal. Então, primeiro vídeo é sobre Portugal. E antes de começar, já deixa o like aí para dar aquela moral, inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. Eu demorei demais para postar vídeo novo, é porque eu saí de férias e o meu computador parou. Aí eu tive que trocar a placa-mãe, aí eu vendi um pano bem. Bom, vamos nessa. Com mais de 92 mil quilômetros quadrados, Portugal é o 109º maior país do mundo e o 86º mais populoso, com cerca de 11 milhões de habitantes. É o Estado-nação mais antigo da Europa, datando de 1297. O país é composto por 18 distritos e 2 regiões autônomas, Açores e Madeira. Portugueses residentes podem morar em qualquer país da União Europeia. Qualquer curso de graduação por lá é chamado de licenciatura e tem duração de somente 3 anos. A Livraria Bertrand, em funcionamento desde 1732, é a livraria mais antiga do mundo ainda em operação, segundo o Guinness Book. O estilo musical típico do país é o fado. A Ponte Vasco da Gama é a maior da Europa, com mais de 17 quilômetros de extensão. O uso de palavras estrangeiras por lá é bem raro. Shopping centers, por exemplo, são chamados de centros comerciais. Próton e elétron são chamados de protão e eletrão. Possui ao todo 22 monumentos e heranças consideradas patrimônios mundiais. Já foi o país mais rico da Terra, isso porque já dominou metade do mundo, né? Descobriu o Brasil em 1500 e devolva o nosso ouro. Por lá, você não saca dinheiro no banco, você levanta dinheiro no banco.
Sacar tem o mesmo sentido de roubar. É um dos líderes mundiais no uso de energias renováveis. Por lá as pessoas não têm o costume de trocar em muitos carros, talvez porque as estradas sejam melhores. Brasileiros compõem a segunda maior nacionalidade vivendo em Portugal. Um terremoto seguido de um tsunami e um grande incêndio destruíram a cidade de Lisboa em 1755. Mais de 100 mil pessoas morreram. Inclusive esse tsunami atingiu o Brasil. Foi a única nação europeia que teve a capital fora do continente europeu, tendo o Rio de Janeiro tornado-se capital de todo o Império Português. E falando em Império, em 1361, Inês de Castro foi coroada Rainha de Portugal, 6 anos após sua morte, com a corte tendo que beijar sua mão. O último rei do país foi Manuel II, de Portugal, que governou de 1908 a 1910, quando se iniciou a República Portuguesa. Um dos pontos do país que você deve visitar é a Serra da Estrela. A Universidade de Coimbra é uma das mais antigas do mundo, tendo quase 730 anos de existência. As cidades de Porto e Lisboa são inimigas quase mortais, há muita rivalidade entre elas. A língua oficial do país é o português e é falada em mais 8 países, sendo a sexta mais falada do mundo. Embora Brasil e Portugal possuam a mesma língua, a diferença linguística entre elas é imensa. Xícara, por lá, é chavena. Fila é bicha, café da manhã é pequeno almoço, ônibus é autocarro, e por aí vai. Além de português, o mirandês também é uma língua falada no país. Possui muitas similaridades com o português, mas tem lá suas características peculiares. Um dos produtos mais exportados e famosos do país é o vinho do Porto, que surgiu no século XVII. Foi uma rainha portuguesa, a Catarina de Bragança, que deu aos ingleses o costume de tomar o chazinho da tarde. Nos cinemas portugueses, há sempre uma pausinha no meio do filme. É considerado o 4º país mais seguro do mundo para se viver. Possui a segunda menor taxa de natalidade da Europa e enfrenta imensos problemas com o envelhecimento da população. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, Pessoal, então ali a gente viu poder aprender um pouco mais, né, sobre características de Portugal. A gente viu que o Rio de Janeiro já foi a capital de Portugal, né? Então, foi um dos únicos países que teve sua capital fora do seu país, tá? Por um tempo. A gente viu também costumes deles, como é que é formado as regiões dele. A gente viu que lá as universidades, o curso que for dura 3 anos no máximo, né? E todos os cursos têm nome de licenciatura, tá? Você pode ser um engenheiro, mas você vai ser um licenciado em engenharia, tá? Então, são características, assim, diferentes da nossa, né? São culturas, são realidades bem diferentes do que a gente está acostumado, ok? Pessoal, agora, então, a gente vai para a Espanha, tá? Vamos lá. nessa. Com quase 505 mil quilômetros quadrados, a Espanha é o 51º maior país do mundo e o 29º mais populoso, com cerca de 47 milhões de habitantes. É o 4º país mais visitado do planeta, são cerca de 58 milhões de turistas por ano. A língua espanhola é a segunda língua com maior número de falantes nativos, perdendo apenas para o mandarim. O país é dividido em 17 regiões e 2 cidades autônomas. Além do espanhol, o galego, o basco e o catalão também são falados por lá. É o único país do mundo que não possui letra no hino nacional. É o 7º quando o assunto é expectativa de vida. É responsável por 44% da produção mundial de azeite. O carnaval da cidade de Tenerife é o maior da Espanha e é muito semelhante ao carnaval do Rio. Possui o restaurante mais antigo ainda em funcionamento do mundo. A Casa Botín, em Madrid, está em operação desde 1725. O horário de almoço habitual entre os espanhóis é em torno das 2 da tarde e, além disso, após o almoço, boa parte dos comércios fecham as portas por um determinado período. Esse intervalo é conhecido como la siesta. Nas refeições espanholas, o pão acompanha quase todas. O país é extremamente rico em história. São ao todo 40 locais listados como patrimônios da humanidade pela Unesco. O espetáculo popular mais antigo da Espanha é a tourada. Já foi bem popular, mas hoje já está em declínio, sendo proibida em muitas regiões do país. Possui 2 cidades na África. As cidades de Ceuta e Melilla estão em pequenos enclaves
espanhóis no Marrocos. Possui a menor fronteira terrestre do mundo, com somente 87 metros. A fronteira de Peñón de Vélez é a menor fronteira internacional do planeta. A cultura do país é bem diferente de uma região para outra, o que gera o problema do separatismo. Catalunha e País Basco, por exemplo, são as regiões com maiores desejos de separação. Além disso, Galícia, Valência e Canárias também possuem seus movimentos. O país foi unificado em 1469. Antes disso, era dividido em diferentes reinos. Pela Espanha, além de cidades e monumentos romanos e medievais, você também pode encontrar cidades e construções árabes. Isso porque a região já foi um califado islâmico. Já foi uma das nações mais ricas e poderosas do planeta. Isso se dá pelo fato de já ter dominado metade do mundo. A saúde do país é a 7ª melhor do planeta, sendo pública e gratuita para todos, mas só se você estiver trabalhando. O flamenco, um dos estilos musicais do país, só é popular na região de Andaluzia. Os mais famosos festivais do país são a Corrida de Touros e La Tomatilha. O Dia dos Reis é um dos feriados mais importantes do país, mais até que o Natal, pelo menos para as crianças. É o dia que elas recebem presentes, ou carvão, caso tenham sido desobedientes. É detentor de 8 Nobels e 14 Oscars. Beber nas ruas por lá é proibido. No país, não há nenhuma lei contra a nudez pública. Por lá, não existe essa de fada dos dentes. O que existe mesmo é o Ratoncito Pérez, responsável por pegar o dente e deixar a moeda. Na cidade de Lleida, na Catalunha, há uma lei que obriga as prostitutas a usarem coletes amarelos refletores. Na Espanha, o patolino se chama Lucas. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de... Pessoal, então, a gente viu as características agora da Espanha, como que é a cultura, também deu para ver um pouco que é diferente também em vários setores da Espanha. Dentro da própria Espanha existem várias culturas, né? Por ele ser um país dominado tanto pelos persas quanto pelos europeus. Então ele forma, assim, esse país que toda hora tem um confronto para separar ele, ou seja, formar outros países, tá? Deu de perceber também que ele já, apesar de ser um país vizinho, ele tem bastante diferença cultural em relação a Portugal. E agora, para a gente finalizar, hoje a gente vai para o último país da aula de hoje, que é a Itália. 301 mil quilômetros quadrados, a Itália é o 71º maior país do mundo e o 23º mais populoso, com mais de 60 milhões de habitantes. Sua capital é Roma, que, com mais de 2,7 milhões de pessoas, é a 4ª maior cidade da Europa. Além disso, é a única cidade do mundo que possui um estado dentro do seu território, que no caso é o Estado do Vaticano. E já que falamos nisso, a Itália é o único país do mundo que possui 2 países cravados em seu território, que no caso são o Vaticano e San Marino. Em um museu de Florença, você pode ver o dedo do meio, o dedão e o dente de Galileu Galilei. Para quem não sabe, Galileu foi o pai da ciência experimental. Foi o primeiro a usar um telescópio para observar o céu e ajudou a derrubar a teoria geocêntrica, ou seja, a que dizia que a Terra estava no centro do sistema solar. É a 8ª maior economia do mundo e o 5º país que mais recebe turistas, são quase 60 milhões anualmente. Ferrari é o sobrenome mais comum por lá. A palavra é o plural de Ferraro, que em italiano significa ferreiro, que derivado do latim significa ferro. E já que falamos de latim, ela surgiu nos arredores de Roma nos tempos antigos e, por ser língua do Império Romano, acabou sendo uma das línguas mais faladas do mundo na época. Hoje é considerada uma língua morta, mas deixou aí suas filhas, as que chamamos de línguas românticas: o português, o francês, o espanhol, o italiano, o romeno e o galego, por exemplo. Hoje, sua língua oficial no Vaticano. E já que citei o Império Romano, ele foi o maior império de todo o mundo ocidental e, sem dúvida, foi um dos mais poderosos, se estendendo pela Europa, África e Oriente Médio. Por ser muito grande e complicado de ser controlado, no ano de 284 passou a ser dividido em 2, no ocidental e no oriental. Suas respectivas capitais eram Roma e Constantinopla, atual Istambul. O Império Ocidental caiu com Roma no ano de 476. Já o do Oriente, que ficou conhecido como Império Bizantino, durou mais de 1000 anos, só vindo a cair em 1453, quando foi tomado pelos turcos.
O nome Itália tem um significado curioso, ele significa terra dos bezerros. O lugar com mais sangue italiano fora de São Paulo é o Brasil. São mais de 25 milhões de descendentes. Inclusive, o time de futebol São Paulo foi fundado por italianos. Em 1968, um italiano construiu uma plataforma na costa do país e se autoproclamou presidente da micronação que ele criou, a então Republic of Rose Island, ou a República da Ilha da Rosa. Ela durou de junho de 1968 até fevereiro do ano seguinte, quando a marinha italiana tirou o homem de lá e detonou o paizinho dele por completo. A palavra tchau possui dois significados por lá. Ela pode ser tanto usada para dizer oi, quanto para dizer tchau. Muitas cidades e regiões litorâneas que existiam durante o Império Romano hoje estão completamente no fundo do mar, pois muitas áreas ali do litoral simplesmente submergiram. A cidade mais famosa a submergir é Baia, a antiga Las Vegas do Império Romano. O Coliseu, Colosseu em italiano, só recebeu esse nome séculos depois. Inicialmente se chamava Anfiteatro Flaviano. O negócio era tão incrível que, além das batalhas dos gladiadores, também realizava simulações de batalhas navais. Infelizmente, terremotos danificaram bastante sua estrutura. Além disso, sofreu saques nos séculos seguintes. A Itália é o país com o maior número de patrimônios da humanidade da Unesco. São ao todo 53 e mais de 40 estão na lista de espera. Existe muita rivalidade e até um certo preconceito da região norte em relação à região sul do país. Isso porque a região sul é a região mais pobre e os costumes também são um tanto diferentes. O país possui um pedacinho encravado dentro da Suíça. Campione d'Italia é um território italiano que possui somente 2 km² e está a somente 1,5 km distante do resto do país. Inicialmente, Veneza era composta por um conjunto de 124 ilhotas que começaram a ser populadas e anexadas umas às outras a partir do século VII, e ela não está no mar, mas sim em uma laguna. Possui mais de 400 pontes, sendo que cerca de 70 delas são privadas. Em sua bandeira, as cores verde, branco e vermelho representam respectivamente esperança, fé e caridade. A Torre de Pisa começou a ser construída em 1174 e seu objetivo era abrigar o sino da catedral da cidade, porém começou a inclinar durante a construção do terceiro andar. Isso deu muita dor de cabeça para os engenheiros, fazendo com que a obra só fosse concluída em 1354. Hoje, ela tem quase 4 graus de inclinação e conseguiram estabilizá-la finalmente nos anos 90. O país é tão bonito arquitetonicamente que até as obras que saem errado dão muito certo e ficam muito bonitas. As moedas jogadas na Fontana di Trevi, em Roma, são todas repassadas para instituições de caridade ou projetos sociais. Só em 2016, mais de 1 milhão de euros foram recolhidos das águas da fonte. E essa mania de jogar moedas de costas só surgiu após uma atriz de Hollywood fazer isso em um filme. A Universidade de Bolonha é a mais antiga da Europa, foi fundada no ano 1088. Também abriga a maior universidade do continente. A Universidade de Roma possui mais de 150 mil alunos. Além disso, foi o primeiro país a ter uma mulher com o título de doutora. A cidade de Milão é considerada um dos mais importantes centros de moda de luxo do mundo, sendo sede de grifes consagradas como Valentino, Gucci, Versace, Prada, Armani e Dolce & Gabbana. Em algumas cidades de lá, as pessoas não falam italiano, isso porque alguns falam alemão, veneto, napolitano, siciliano e milanês. As regiões possuem muitos dialetos. Então, obrigatoriamente, nem todo italiano fala italiano. A cidade de Viganella é cercada por montanhas que tapam o sol por 6 meses todos os anos. A solução foi instalar espelhos gigantes para refletir a luz do sol para uma parte da cidade. Os italianos inventaram muitas coisas, algumas delas extremamente deliciosas, como as pizzas, as casquinhas de sorvete e até a Nutella. Além disso, eles criaram muitos objetos úteis, como os óculos, telefone, máquina de escrever, colete salva-vidas, piano, violino e muitas outras. Lá existe uma estátua submersa que foi construída para homenagear o primeiro mergulhador italiano e está localizada no lugar onde ele morreu. O Cristo do Abismo possui 2,5 metros de altura e possui mais de 15 toneladas. E apesar de ser um pouco assustador, milhares de pessoas mergulham e a exploram de perto. Lá, o Mickey se chama Topolino e o Pato Donald é o Paperino. O número... Pessoal, então, a nossa viagem sem sair de casa de hoje, né? Então a gente conheceu mais 3 países da Europa, né? Pra gente, nesse momento que a gente vive, pra gente dar uma esparecida, pra gente ver lugares novos, ver culturas novas. Então,
a gente passou por todos esses territórios. E para nós finalizar a aula de hoje, que ficou um pouquinho extensa, mas era necessidade, a gente vai responder a questão da Europa, tá? Pessoal, então, referente à questão da Europa lá, quem respondeu princesa, tá? Vai marcar os pontos no quiz, tá? Referente ao quiz. A Europa, segundo a mitologia grega, era uma princesa que foi sequestrada por Zeus, tá? E foi transformada em touro, tá? Para ficar guardando a ilha de Creta, lá na Europa. Ok? Então, espero que todos estejam bem. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, à disposição.